capítulo de número 31, e nós vamos continuar falando sobre essa série de mensagens sobre a fé na vida diária, a fé na vida real. Como que eu posso trazer uma fé bíblica, uma fé de conhecer, de aprender, de ouvir, que nós ouvimos e nós aprendemos aqui no culto online, também nas nossas reuniões de quarta-feira? Como que eu posso transferir tudo isso, além de tudo que eu leio na Bíblia, do devocional que eu faço, em oração, e lendo a Bíblia? Como que eu posso trazer isso para a minha vida real? Então, nós estamos olhando para a Bíblia e vendo na prática de homens e mulheres que tiveram problemas, tiveram desafios. Todos falharam, porque todos nós falhamos, mas no fim o que prevaleceu foi a fé em Deus, e com isso eles venceram. Da mesma forma, hoje, depois de ter aprendido, você pode olhar nossas mensagens anteriores, que eu falei sobre Abraão, falei sobre Isaac. Nas 2 últimas semanas falou o Gregório e a Mônica, e hoje eu vou continuar, vou falar de Jacó, o filho de Isaac, e vou falar de fé para sonhar, né? Talvez quando a gente fala de sonhos na Bíblia, você lembra de José, mas Jacó foi um homem que também teve muitos sonhos, e Deus falou muito com ele através de sonhos. Então eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Gênesis 31, e eu vou ler com você do 9 ao 13. Gênesis 31, do 9 ao 13, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listas, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Para quem não conhece Jacó, Jacó é neto de Abraão. Abraão, na sua velhice dos 100 anos, teve seu filho Isaac, o filho da promessa. E então Isaac casou com Rebeca, já com 40 anos, e depois de cerca de 20 anos orando, quando ele tinha acho que 60 anos, nasceu Esaú e Jacó. Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. No entanto, Jacó valorizou mais a bênção de Deus, de tal forma que ele enganou o irmão, enganou o pai, conseguindo não só a bênção material, mas também a bênção espiritual, e recebeu a bênção de Abraão no lugar do seu irmão Esaú. Então, por causa disso, o seu irmão Esaú o odiou, e ele teve que ir embora fugido para uma terra distante, para a terra dos familiares dos seus pais, e ali ele foi então para a casa do seu tio Labão. E chegando ali na casa de Labão, ele vai conhecer a sua amada e futura esposa Raquel. Ele se apaixona por Raquel, mas como Jacó havia plantado o engano, como Jacó havia enganado seu pai e seu irmão, ele só podia colher engano na sua vida. E aí então o seu futuro sogro o engana e dá a filha mais velha, Lia, que não era bonita, para que ele se casasse. Ele casa com Lia e depois, mais uma semana, ele casa com Raquel. Mas para isso, como ele não tinha nada, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, e ele não tinha como pagar o dote dessas esposas. Ele trabalha 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. Ele havia feito um acordo com Labão para trabalhar 7 anos por Raquel, mas no dia do casamento ele recebe a Lia. Tudo isso porque ele estava embriagado com vinho, por isso que a Bíblia nos alerta a não se embriagar com vinho, não se embriagar com bebida alguma, com entorpecente nenhum, porque você vai perder a sua consciência e você vai acabar se dando mal.
E assim então, Jacó trabalha 14 anos sem salário, por 2 filhas. E casando com essas 2 filhas, e recebendo também as suas concubinas, as suas servas das suas esposas como concubinas, na soma Jacó tinha 4 mulheres. E com isso ele conseguiu muitos filhos. Até esse texto ele teve 12 filhos, 11 homens e uma mulher. Depois ele vai ter um total de 13 filhos, 12 homens e uma mulher, que daí vão sair as 12 tribos de Israel. Ao contrário do seu pai e do seu avô, ele não tem um problema de filhos. Ele tem muitos filhos e por isso também tem muito problema na sua casa. Por quê? Porque ele tem muita mulher em casa e tem 2 mulheres, uma competindo com a outra. Imagine só, 2 mulheres brigando pelo mesmo homem todo dia. Enfim, Jacó passa por muitos problemas, muitos dias difíceis, muitos difíceis. Além de tudo, ele não tinha salário. Além de tudo, ele trabalhava praticamente como um escravo, só trabalhava com seus próprios sustentos, sem receber nada, durante 14 anos, e vivendo muito problema em casa. Mas, antes de acontecer tudo isso, Jacó teve um sonho. Da mesma forma que Deus está me falando, está falando para mim, está falando para você, que não é porque a gente não é de Deus que a gente não pode passar por momentos difíceis na nossa vida e na nossa casa, no nosso casamento, no nosso relacionamento com os filhos. Nós não estamos isentos disso, e quando a gente aceita Jesus, não existe uma redoma ou protetora que vai nos isentar dos problemas, mas os problemas vêm para fortalecer a nossa fé e para fazer a gente mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma egoísta de agir, que nós queremos sempre tudo para nós mesmos e deixamos os outros por último. Assim, Jacó ele cresceu nesse tempo, mas antes de tudo isso acontecer, ele teve um sonho. Quando ele saiu fugido da casa do seu pai, ele para em Betel, ele não tem nada, ele usa uma pedra como travesseiro, e ele tem um sonho ali naquele lugar. Ele vê anjos de Deus subindo e descendo, e uma escada que levava até o céu. E vendo aquilo, Deus falou com ele, falou: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, sou o Deus dos seus pais, e a minha bênção está sobre você, assim como eu abençoei o seu pai, o seu avô, eu vou te abençoar, estou com você e dou essa terra para você, e todos os povos da terra serão abençoados através de você, e não te deixarei enquanto eu não fazer aquilo que prometi. O que a gente tem que entender é que mesmo quando a gente achar que estiver sozinho, por causa da fé que nós temos em Jesus, como diz o texto de Gálatas, capítulo de número 3, de que a bênção de Abraão chegou até nós, porque Jesus na cruz se tornou maldito por mim e por você. Quando ele é levado à cruz, ele levou a maldição por causa do nosso pecado, da nossa iniquidade. Ele se tornou maldito de Deus. E a bênção então de Deus, a bênção de Abraão, a bênção que estava sobre Jacó, que ele recebeu ao seu pai Isaac, o abençoar, mesmo achando que era Esaú, a bênção estava sobre ele, a bênção de Abraão. Porque o que Deus prometeu, Deus não volta atrás. Ele é o filho do homem para que minta, que se arrependa. Mas no entanto ele estava só, ele estava dormindo debaixo, com o seu teto as estrelas, debaixo do céu aberto, com um travesseiro de uma pedra, usando uma pedra como travesseiro. Mas no entanto Deus apareceu com ele, Deus falou com ele, e ele fez um voto com Deus. Ele falou: Deus, se o Senhor me levar em segurança e me trazer de volta, isso está no capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10 até o 22, ele diz assim: o Senhor será o meu Deus, ele é um santuário ali para o Senhor, e diz assim: e certamente tudo que o Senhor me der, te darei o dízimo. Por quê? Porque ele entendia, ele sabia, meu irmão, em primeiro lugar, que Jacó, ele sabia que a bênção de Abraão estava sobre a sua vida, da mesma forma que a bênção de Deus está sobre a sua vida. Quando você colocou a sua fé em Jesus, por maior perrengue que você possa estar passando, você pode estar sozinho, pode não ter nada, pode ter uma pedra como travesseiro.
a bênção de Deus está com você. E aonde você for, você será abençoado. Foi isso que Deus disse para Jacó, mas ele teve um sonho e ele viu. Ele viu, mas quando ele acordou estava tudo normal. Mas no entanto ele adorou a Deus e fez um voto com Deus. E aí que você tem que entender que você tem que fazer uma aliança com Deus. Quando a Bíblia fala de voto, fala de aliança. Você tem que fazer essa aliança e tem que estar no seu coração. Não pode estar no meu coração. Tem que estar no seu coração. E você tem que falar com Deus. E Deus vai te ouvir, porque Deus ouve a sua oração que você faz em nome de Jesus. Assim Jacó teve um sonho. Da mesma forma que agora, passando por um momento muito mais difícil na sua vida, estando sem salário, estando trabalhando 14 anos sem salário, com as mulheres brigando em casa, 12 filhos, imagina os problemas que ele tinha. E assim então, ele havia colocado no coração que ia voltar para a casa dos seus pais, ia deixar o seu sogro. E o seu sogro já havia visto, ele disse assim, não vai embora, porque eu sei que Deus tem me abençoado através da sua vida. Os meus deuses me mostraram em revelação que a bênção que eu tenho por ter enriquecido vem por causa da sua vida, Jacó. Então trabalhe para mim e eu te pagarei um salário. E aí então Jacó faz um acordo com o seu sogro Labão, de que as ovelhas do rebanho que fossem listradas, salpicadas, malhadas, seriam o seu salário. E aí então o que Jacó faz? Quando os animais iam beber água, que era um lugar onde eles se acasalavam, ele colocava ali, vamos imaginar assim, bambu cortado, para que no momento que os animais iam tomar água, os animais mais fortes, mais robustos, mais saudáveis, eles mesmo sendo brancos, eles se tornariam malhados. E aí então, pela fé, ele estava agindo pela fé, porque Deus não havia falado para ele fazer isso, mas foi a forma na qual Deus, que havia falado com ele de sonho, dizendo para ele, olha, na época do casamento eu tive um sonho e olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Então quando ele diz que faz um acordo com o seu sogro, ele faz esse acordo porque Deus havia falado para ele qual seria o seu salário. Porque Deus, ele fala, se você tem a bênção de Abraão, Deus vai falar diretamente com você e vai te dar a tua estratégia para o seu trabalho, para a sua profissão, aonde você está, sendo estudante, aonde você estiver, Deus vai falar com você e vai te dar uma estratégia para você. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e nós teríamos sonhos e visões. Mas esse sonho, essa visão não vai funcionar se você não entender e compreender que não é para você. Deus está falando, ele falou primeiro com Jacó, como falou com Abraão, Abraão, você será a bênção para abençoar todos os povos da terra. Você tem que entender que não dá para você dizer assim, olha, Deus me abençoe, quando estiver tudo bem lá na frente eu vou abençoar os outros. Não funciona dessa forma. Você tem que entender que porque a bênção de Abraão chegou até você, assim ela funciona. Você é abençoado para abençoar os outros. Não só lá na frente quando tudo estiver bem, mas a partir de agora. E assim, por causa disso, Jacó já tinha feito um voto com Deus. E porque ele fez um voto com Deus, Deus sabia que podia agir através da vida dele para o reino. Porque quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma visão, Ele te dá não para o seu benefício próprio, mas para o reino. Uma coisa que vai ficar, uma coisa que vai avançar, uma coisa que vai ser para todas as pessoas, e sim, também vai te abençoar. Mas isso vai ser o seu legado. Só que se você reter esse legado para você, você vai morrer. Então Deus deu esse sonho, deu essa visão para Jacó. Então ele, com os olhos acordados, ele tinha que fazer algo, porque a fé não nos deixa parados. Quando Deus te dá um sonho quando você está dormindo, ou mesmo uma visão quando está acordado, você enxerga e você vê aquilo, você tem que ir em direção desse sonho, você tem que ir em direção dessa visão, você não pode ficar parado. Eu tinha um sonho de fazer uma pós-graduação, de fazer mestrado, de me especializar
Quando eu era professor de educação física, eu achava que eu ia fazer isso em educação física. Mas mesmo depois que eu mudei de profissão, agora eu tenho duas profissões, tanto de professor de educação física como de pastor, eu continuei sonhando, porque eu sei que era propósito para o reino. E Deus me abençoou com o mestrado e agora estou no doutorado. Mas eu tive que ir de conta, eu tenho que ir de conta, eu tenho que fazer o trabalho, eu tenho que entregar as coisas, eu tenho que passar na prova de grego, de hebraico, de inglês, de espanhol, eu tenho que entregar os trabalhos, eu tenho que escrever, Eu escrevi uma dissertação de mestrado com mais de 200 páginas, que foi aprovada com louvor, ou seja, dá muito trabalho, assim como Jacó, se você observar no texto, ele trabalhou muito, e ele era muito zeloso no seu trabalho. E por que Deus abençoou ele? Porque ele trabalhava duro, ele era honesto, ele era íntegro, ele cuidava de tudo como se fosse dele, mesmo não sendo dele, sendo do seu sogro. Mas Deus começou a abençoar ele, fazer Jacó enriquecer, e tirando a riqueza de Labão, dando para ele, porque Deus estava com ele, e porque ele ia em direção ao seu sonho. Ele teve o sonho de Deus, mas ele não ficou parado. Ele vai e corta então aqueles gravetos e colocava diante dos animais mais fortes para que dessem cria, e os animais mais fortes, eles procriam mais, eles vivem mais, eles ficam menos doentes, e dessa forma ele ficou rico. Dessa forma Jacó enriqueceu, de tal forma que os filhos de Labão ficam bravos com ele, o próprio Labão, achando que ele estava roubando, e por isso Jacó tem que sair fugido de Labão. Mas nesse dia, eu quero dizer para você, Deus está chamando para você romper, para você ir além. Olha, Abraão, ele rompeu. Abraão rompeu na Bíblia, que a Bíblia nos mostra que ele é a primeira pessoa. Ele olha para o Melquisedeque, e o Melquisedeque é curado. A primeira história na Bíblia de alguém que recebe uma oração e é curado. Depois nós vemos na vida de Isaac orando pela sua esposa, para que ela pudesse ter filhos, e depois de 20 anos de oração ela engravida. Cada um rompeu numa coisa. E agora chegou a vez de Jacó. E Jacó, diferentemente de Abraão e de Isaac, que foram ricos e que não tiveram tantos problemas financeiros como Jacó, por outro lado, tem um monte de filho, um monte de mulher, um monte de problema. Ele tem um problema financeiro. E aí então ele visualiza a sua fé e sonha o que Deus sonha para a sua vida de olhos abertos. É quando ele coloca, se você olhar no capítulo 30, olha só, a partir do 37, Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listas brancas, descascando parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos, destacando junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época dos rios, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais, e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos, filhotes dos demais, e fazia com que esses ficassem para ele, tirando de Labão. Assim foi tomado o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos no bebedouro em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos rebanhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão, os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. A bênção de Deus, a bênção de Abraão funcionou na vida de Jacó, porque ele agiu. Ele agiu para o reino, e ele agiu segundo o sonho que Deus havia dado para ele. Ele agiu em aliança com o reino, não apenas para abençoar ele próprio.
Quando você entender isso, que Deus te dá sonhos e visões para o reino, não para abençoar somente a você, e que você tem que ir de encontro a isso, você vai viver os melhores dias da sua vida. Grandes lutas, o resultado de grandes lutas são grandes vitórias. Você nunca ouviu falar que quanto maior a luta, maior a vitória? Então, se você quer ter vitória, se você quer ter sucesso, você vai ter problema. E o problema existe para quê? Para que você resolva. Porque quando Deus te criou, Ele criou a resolução desse problema em você. Assim como na história de José, ele foi criado para resolver o sonho de Faraó. Aquele tempo de 7 anos de escassez, que foi mais forte dos 7 anos de abundância que teve antes, na vida, no tempo de José e do Egito ali. José existiu para vencer aquele problema. Assim como você existe para resolver esse problema, mas para resolver esse problema você tem que entender que é para o reino, e você não vai conseguir sem o agir de Deus. Deus fala com você, Deus fala através do Espírito Santo, Ele te dá sonhos e visões, e Ele vai falar com você através da palavra dEle, e é por isso que Ele tem te chamado, para que você ouça direto da boca dEle. Você precisa ouvir da boca de Deus. Deus vai te direcionar. Deus direcionou Abraão. Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha igreja. Ele falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim funciona o andar na fé. É um andar diário, é um andar de luta, mas é um lugar de vitória. Da mesma forma eu quero orar com você. Eu quero orar porque talvez você já deixou esse sonho para lá. Eu quero orar porque talvez você quer o sonho, mas ao mesmo tempo você quer só para você. Eu quero orar porque você precisa se entregar para esse Jesus e se entregar para esse reino. Você tem que entender que não é nada sobre você, mas é tudo sobre Ele. E que Ele preparou isso para você. E quando você realizar isso, você se sentirá, finalmente você se sentirá completo. Finalmente você se sentirá satisfeito, porque fora disso você não terá a verdadeira satisfação e a verdadeira paz que só Deus pode dar, principalmente quando nós cumprimos aquilo que Ele nos confiou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse dia nós queremos vencer, Pai, as lutas, as dificuldades, e sabemos que a única coisa que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. Por isso, Senhor, nós vamos até a Ti. O Senhor é a fonte de toda a bênção, e o Senhor nos escolheu abençoar com a bênção de Abraão através da fé em Jesus. Sabemos que já fomos abençoados com toda a sorte de bens espirituais, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Mas para Te amar, Senhor, nós temos que andar de acordo com a Tua vontade para o Teu reino, não para nós. Portanto, nesse dia nós nos arrependemos de viver e querer viver só para nós, olhando só para nós e só para o nosso umbigo. Mas, Senhor, que nesse dia nós possamos deixar o egoísmo, porque nos últimos dias a Tua palavra diz que os homens, acima de tudo, seriam egoístas, pensariam apenas em si mesmos. Mas nós não temos o espírito do mundo, mas temos o espírito de vida, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o Espírito Santo, que é um Espírito naturalmente doador, que flui no nosso interior como um rio de águas vivas, e não como um lago ou uma represa, que fica guardando água para si. Portanto, Senhor, vem fluir, Pai, o Teu Espírito sobre as nossas vidas, e abrir nossos olhos e ouvidos. Eu te peço, Espírito Santo, dê sonhos e visões. Reanima esse sonho, essa visão que o Senhor tem colocado na vida desse filho, dessa filha, onde ele está, aonde ela trabalha, aonde ele trabalha, aonde ele estuda, aonde ele estiver, Senhor, que ele possa entender que tudo que ele, que ela faz é para o Teu reino, é para a Tua glória, e que ele precisa brilhar a luz de Cristo aonde quer que ele esteja, porque ele é sal e luz dessa terra. Senhor, que esse e essa que está passando por esse momento tão difícil como Jacó passou extrema necessidade financeira, e passou extrema
extrema problema em sua casa, eu oro por essa pessoa, Senhor, para que, Senhor, essa pessoa saiba que o Senhor está com ela, que a bênção de Abraão está sobre a sua vida, e que tudo isso é para que ela vença e saia fortalecido de toda a situação que está passando, e saia vitorioso e glorifique o teu nome, pelo poder que há no nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. A diferença na vida de Jacó é que ele valorizou o reino, ele colocou em primeiro lugar. Para isso ele enganou o irmão, enganou o pai, mas ele valorizou o reino, e ele fez um voto com Deus. E se a Bíblia está nos mostrando que ele fez um voto, a Bíblia não conta que ele entregou, mas todo aquele naquele tempo principalmente sabia que quando fazia um voto com algum Deus, tinha que cumprir. Ele ergueu seu santuário ao Senhor, adorou ao Senhor e fez um voto com Deus. Hoje é dia de você fazer essa aliança com Deus. Você que ainda não fez, você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, ou você que não se entregou por completo a Jesus, quero convidar você a orar comigo, como Jacó fez. Anote esse dia no seu diário, anote em algum lugar, e saiba que daqui para frente vai ser diferente, porque você fez um voto com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e creio que na cruz o Senhor levou toda a maldição. Por isso, eu, sabendo também que sou um pecador, reconheço os meus pecados e peço perdão por todos eles. Assim como o Senhor me perdoa, perdoa aqueles que pecaram contra mim. E creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, mas que o Senhor também ressuscitou no terceiro dia em carne, para que a bênção de Abraão chegue a mim, para que o Espírito Santo chegue sobre mim, e para que eu viva os teus sonhos. Eu decido agora fazer um voto com o Senhor, uma aliança no sangue de Jesus, para te servir, para trazer o teu reino, e não viver apenas para mim, e viver em primeiro lugar para ti, no nome de Jesus. Amém.